Ah, Max! Vai falar mal do Partidão? Ah! Mas é hoje que tu toma muito strike. Pois é, camarada. Será que é hoje que vão caçar minha carteirinha de comunista? Pois é, camaradas. Na semana passada, a gente fez um vídeo de errata com a camarada Rita Von Huth, a quem nos desculpamos, mas que vale a pena vocês assistirem para ver o que aconteceu. E ali no vídeo autocrítico que fizemos com a camarada Rita Von Huth, um camarada chamou nossa atenção porque a gente estava falando que era polêmica russa entre o socialismo num país só e a revolução permanente, a teoria do Trotsky e do camarada Stalin. E convidou para debater com a gente nada mais, nada menos que o camarada Jones Manuel, a quem, aliás, o nosso canal estava em dívida já há muito tempo, porque a gente nunca citou o canal do camarada e nós somos fãs e seguidores deles há muito tempo. E aí a gente foi chamado para botar o bedelho nessa polêmica, jogar o nosso tempero e o nosso ponto de vista ali no que aconteceu ali nos anos 20, 30, entre Trotsky e Stalin, que dura até os dias de hoje, porque mesmo os dois camaradas tendo partido para a mesma terra que a minha, os seus seguidores, de um lado e de outro, continuam a guerra que eles começaram. E se você quer saber quem tem razão, segue a gente até o fim desse vídeo. O camarada Jones Manuel fez vários vídeos sobre esse tema, todos eles muito bons, e aconselhamos que vocês assistam ou antes, ou durante, ou depois de verem o nosso vídeo agora. Mas eu quero retomar com vocês o que foi a Revolução de 1917 e como Lenin foi genial ali nas colocações que ele fez e o que derivou dali Trotsky e Stalin. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, e aí eu sugiro que vocês deem uma olhada no Capital para entender o que é a acumulação primitiva. Mas, de uma forma muito simplificada, imagine o seguinte: os países burgueses, os países de primeiro mundo, eles passaram 4 séculos fazendo o que eu chamo de acumulação primitiva do capital. Tanto internamente, em cima do campesinato de seus próprios países, da população que foi expropriada de todos os bens, de forma a acumular esses bens na mão da burguesia, como externamente, na forma de expropriação mais cruel e bárbara que a gente possa imaginar, incluindo escravidão, estupro, imigração forçada de povos inteiros, genocídios feitos nas colônias que eram descobertas, tudo isso em prol de acumular riqueza na mão de uma pequena burguesia europeia. Essa história é melhor descrita no Capital, mas vocês já estão fartos de ter conhecimento sobre ela. Então imagine vocês que ali na Europa, durante 400 anos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália acumularam, extorquiram, roubaram, tiraram à força, usaram estupro e genocídio para acumular muito dinheiro. E esse dinheiro foi convertido em capital, que eu vou explicar em um outro Marx Comenta a diferença entre capital e dinheiro. Mas aqui pra gente, o que importa é que graças a essa acumulação primitiva, eles puderam criar um novo modo de produção com a Revolução Industrial. Esse novo modo de produção, que é o capitalismo, e que tem uma vertente técnica, que é a Revolução Industrial, ele é capaz de produzir muito mais bens com muito menos trabalho. E isso é algo que acontece nos países centrais do capitalismo: França, Itália, Alemanha, Inglaterra e, tardiamente, Estados Unidos e Japão. Então, quando eu criei o Capital e quando eu imaginava como é que iriam ser as revoluções socialistas e tracei as teorias que fiz em vida, eu e o camarada Engels e os outros comunistas imaginávamos que os países que iam se libertar da burguesia seriam os países de primeiro mundo, porque tinham suas forças produtivas mais desenvolvidas, então eram capazes de produzir mais com menos trabalho.
Essa ideia, ela foi um pouco hegemônica. E assim, eu preciso fazer uma autocrítica que eu e Engels estávamos equivocados, porque as revoluções socialistas não aconteceram nesses países. Entretanto, em 1917, o camarada Lenin tinha uma tarefa muito, mas bastante árdua, porque o Partido Comunista Russo seguia as nossas obras, as obras minhas e do camarada Engels, e acreditavam que para poder fazer revolução socialista era necessário ser um país desenvolvido, com todas as suas forças produtivas plenamente desenvolvidas, ou seja, um país totalmente industrializado. O que não era o caso da Rússia. A maior parte do partido dos comunistas russos achavam que a Revolução Russa, que era necessária, era uma revolução para entregar o poder nas mãos da burguesia e assim permitir que a burguesia desenvolvesse as forças produtivas para só depois poderem fazer a Revolução Socialista. Lenin é um visionário, porque ele olha ali, naquela oportunidade de revolução, uma oportunidade de revolução socialista já na Rússia, mesmo a Rússia não sendo industrializada. Essa visão do Lenin se mostrou corretíssima. Entretanto, ele contava com o fato de que a Revolução Russa iria se espalhar rapidamente pela Europa e os países de primeiro mundo iriam se unir na Revolução Bolchevique e a Europa iria se tornar socialista, se não de toda, em grande parte, pelo menos um dos países de primeiro mundo, a Alemanha, iria ser socialista, porque na Alemanha o Partido Comunista estava em pleno desenvolvimento. Parecia muito que ele estava a um passo do poder. Então, o Partido Bolchevique, que encaminhou a Revolução Russa, tinha no horizonte deles, já que aquela seria a primeira revolução, o estopim que iria incendiar toda a Europa, e que fatalmente a Alemanha, ou França, ou Inglaterra, ou talvez os três, junto com a Itália, se tornassem socialistas. E aí seria bem mais fácil seguir para o rumo do comunismo. Porém, a realidade foi mais dura do que o imaginário. O ponto positivo do Lenin é que de fato a Revolução Russa deu certo e foi levada a cabo. A classe trabalhadora uniu operariado e campesinato e produziram a primeira revolução socialista do mundo. Mas a burguesia tem uma capacidade muito grande de aprendizado. Ela leu as minhas obras, leu as obras de outros revolucionários e ela está sempre atenta ao que a gente está produzindo de pensamento e como a gente está interpretando a realidade. Porque existe uma luta de classes e a burguesia leva essa luta muito a sério. Então ela organizou uma contra-revolução e mais, organizou um partido de direita, de ultradireita de massas, que tomou toda a Europa durante os anos 20 e durante os anos 30. Camaradas, se vocês acompanharam a polêmica com o Jones Manuel até aqui, é porque esse vídeo está ajudando vocês em alguma coisa. Então já valeu aquela curtida e vocês já sabem, né? Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho se ainda não estiverem ativos, aproveitem para fazer a atualização de sempre e vamos seguir com esse vídeo que ele está pra lá de divertido, camaradas. Quando a revolução é levada a cabo na Rússia, em 1917, nem Stalin, nem Lenin, nem Trotsky imaginam que a revolução vai ser um fracasso na Europa. Eles acreditam, todos eles juntos, que a Rússia é apenas a primeira, o estopim da revolução e que ela vai se espalhar rapidamente por toda a Europa. Em 1919 já ficou claro, os movimentos já foram sufocados, fica claro para os camaradas que isso não vai acontecer. E o que é pior, parte da esquerda, que hoje a gente chama de esquerda da ordem, se volta contra os revolucionários e ajudam a burguesia a sufocar a revolução. Então, os camaradas russos se veem num difícil dilema. Não haverá revolução no restante da Europa. E eles fizeram a revolução na Rússia. E agora? O que fazer?
Aliás, aproveitar para fazer uma propaganda. Excelente livro do camarada Lenin, que dá muitas diretrizes para nós e nos ajudam muito a entender como direcionar os movimentos táticos e estratégicos em cada época. Ali é onde tem um racha maior entre o segmento que vai na linha do Stalin e o segmento que vai na linha do Trotsky. Parte dos camaradas tem como horizonte que a única forma da revolução funcionar, ser triunfante na Rússia, é se naquele momento eles pegarem todas as forças e investirem na revolução no restante da Europa. Combaterem a contra-revolução. Jogarem todas as forças nisso. Alguns chegam até a defender, que pode-se até perder a Rússia, mas que se ganhar a Alemanha ou qualquer outro país do primeiro mundo, terá sido uma troca vantajosa e será o suficiente para a revolução ser vitoriosa. O Trotsky, embora não chegue a esse limite, ele não quer perder a Rússia, mas ele segue nessa linha. Ele acha que é necessário jogar todas as forças para a revolução no restante da Europa, porque se isso não acontecer, ele, como muitos camaradas, não vê chance da Revolução Russa ser triunfante. Stalin, nessa mesma época, pensa que não. Também ele não pensa isso sozinho, tá? Mas a gente aqui simplifica porque é como eu fico conhecido no mundo. Então, ele adere à ideia de socialismo num país só. Ou seja, que é possível a Rússia, mesmo não sendo industrializada, mesmo não fazendo parte do primeiro mundo, desenvolver sozinha um sistema socialista. Para isso, ele tem um plano, que não é um plano só dele, é um plano de vários camaradas, que vai fazer uma acumulação primitiva às custas dos camponeses russos. Os camponeses russos vão produzir excedente capaz de industrializar a Rússia. Essa é uma ideia que no final das contas deu certo, mas naquele momento a gente tem que pensar que era bastante salutar a um intelectual russo ali daquela hora olhar e dizer: não vai ser possível, a gente não vai conseguir, não dá para a Rússia, que não é industrializada, levar adiante o projeto de fazer o socialismo dentro dela. Não há viabilidade econômica para isso. O Trotsky segue essa linha e pensa que o que a Rússia tem que fazer naquele momento é investir força na revolução no restante do mundo, com mais força para que haja revoluções em outros lugares e assim seja possível fazer um socialismo internacional. Já Stalin, junto com outros camaradas, pensa que não. Pensa que vai dar para fechar o socialismo na Rússia e depois a gente vê o que faz com o resto do mundo. Essas duas teses, elas são antagônicas. Não em princípio, porque o socialismo no resto do mundo não abre mão de que haja socialismo na Rússia. E o socialismo na Rússia não é antagônico à ideia de que ele não é capaz de sobreviver se o socialismo não se tornar internacional. Mas o que vai ser feito naquele instante é radicalmente diferente. Ou se joga todas as forças para fazer as revoluções no restante dos países, ou se poupa força nesse momento, se volta para dentro da Rússia, tenta se construir o socialismo ali e depois, no momento mais adiante, exportar ele para o restante do mundo. Essas duas teses entram em conflito até que em 24 Stalin toma uma decisão de que é necessário expurgar o Trotsky do Comitê Central e em seguida exilá-lo, expulsar ele da Rússia para que eles tenham liberdade de seguir o plano de industrializar sozinho a Rússia, de se fechar para si, sem ter a oposição do Stalin ali dentro, senão ele considera que seria inviável dar conta dessa tarefa. E o camarada Jones Manuel fez um vídeo muito bom com 2 textos que eu vou deixar vocês assistirem agora e na sequência eu retorno para comentar algumas coisas com vocês. Eu fiz uma brincadeira com vocês que eu coloquei o texto e a gente vai ler, que é para vocês adivinharem se o texto é de Trotsky ou é de Stalin.
como existe muita caricatura e tal, o nome desse texto é Resposta ao Camarada Ivanov, de 12 de fevereiro de 1939. Acompanha comigo. O segundo aspecto da questão do triunfo no socialismo em nosso país compreende o problema das relações entre nosso país e outros países, os países capitalistas. O problema das relações da classe operária de nosso país com a burguesia de outros países. Esse é o aspecto das relações exteriores, internacionais. O socialismo, que venceu em um só país e que se acha rodeado de numerosos países capitalistas, pode considerar-se completamente garantido contra o perigo de uma invasão armada, de uma intervenção e, portanto, contra os intentos de restauração do capitalismo em nosso país. Aí o autor desse texto está perguntando, o socialismo que triunfou em um só país, ele pode considerar seguro da restauração capitalista cercado por outros países capitalistas? Podem a nossa classe operária e nossos camponeses, só com sua força, sem ajuda séria da classe operária dos países capitalistas, vencer a burguesia de outros países da mesma forma que venceram sua própria burguesia? Ou, aí reformula o autor, dito de outro modo, pode-se considerar o triunfo do socialismo em nosso país como definitivo, isto é, livre da restauração de uma agressão militar e dos intentos de restauração do capitalismo, tendo em conta que o socialismo não triunfou senão em um só país e que continua existindo o cerco capitalista? Aí você veja, o autor está perguntando aqui, é correto considerar o socialismo consolidado em um só país, cercado por países capitalistas? Vamos ver o que aqui o autor responde. Estes são os problemas relacionados com o aspecto do triunfo do socialismo em nosso país. O leninismo dá a este problema uma resposta negativa. O leninismo ensina que o triunfo definitivo do socialismo, no sentido de uma garantia completa contra a restauração das relações burguesas, só é possível em escala internacional. Então veja, o triunfo completo do socialismo só é possível em escala internacional. Não é possível o triunfo completo do socialismo em um só país. Veja-se a conhecida resolução aprovada pela 14ª Conferência do Partido Comunista da União Soviética. Isso significa que a ajuda eficaz do proletariado internacional constitui uma força sem a qual não pode resolver o problema do triunfo definitivo do socialismo em um só país. Está claro que isso não significa que devemos permanecer com braços cruzados à espera da ajuda exterior. Pelo contrário, a ajuda do proletariado internacional deve ir unida ao nosso trabalho para fortalecer a defesa de nosso país, para reforçar nosso Exército Vermelho e nossa Marinha Vermelha e mobilizar todo o país para a luta contra a agressão militar e contra os intentos de restauração das relações burguesas. Com efeito, seria ridículo e absurdo fechar os olhos ante a existência do cerco capitalista e pensar que nossos inimigos do exterior, os fascistas, por exemplo, não hão de intentar quando tem a oportunidade de atacar a União Soviética à mão armada. Aí eu pergunto a vocês, esse texto é de Stalin ou é de Trotsky? Cauê, se eu perguntar a Cauê, valendo R$50, Cauê, esse texto que fala que é impossível o triunfo do socialismo em um só país, ele é de Stalin ou de Trotsky, Cauê? É de bigode. Cauê respondeu que é de Stalin, é um texto de Stalin. Aí alguns de vocês podem estar surpresos. Mas, Jones, esse texto é de 38. Stalin pode ter mudado de posição. Não. Eu garanto a vocês que ele não mudou de posição. Essa sempre foi a posição de Stalin. Inclusive, isso pode ser conferido no livro Fundamentos do Leninismo, que Stalin diz a mesma coisa, que não é possível o triunfo definitivo do socialismo em um só país. Então, veja, eu procurei mostrar isso para vocês verem como a polêmica é falsa. Ninguém na história do marxismo falou que é possível um país isolado, sozinho, consolidar o socialismo. Excelente posição do camarada Jones, mas observe, Stalin ali estava respondendo em 1938. Em 1938 é muito diferente de 1924. Embora o próprio Jones Manuel já tenha se antevisto, se antecipado
Aí eu estar fazendo essa fala agora e ter dito, não, eu garanto que o Stalin antes também pensava assim. Mas a gente precisa entender que em 1924, Stalin estava convencido de que naquele momento a Rússia tinha que se voltar para dentro de si e esquecer um pouco a revolução no restante do mundo, embora, claro, para chegar no comunismo lá na frente era fatal que em algum momento a revolução tivesse que se internacionalizar. Mas naquele momento ele achava que era possível fechar a revolução só na Rússia. Em 1938, porém, Stalin não está na mesma situação que em 24, porque ali já se iam mais de 10 anos de tentativa de industrialização. A Rússia tinha avançado bastante, a planificação econômica da Rússia obteve vários êxitos, mas Stalin ainda não era uma potência de primeiro mundo e nem tinha como se rivalizar com ela. E o que é pior, em 1938, a Alemanha corria solta na militarização e prometia invadir e destruir a Rússia. Então, o Stalin que olha para o mundo de 38, que faz essa carta que o camarada Jonas acabou de falar, é um Stalin bem diferente. Ele já chegou no ponto que dava para chegar com a industrialização, já aplicou com todas as dificuldades que a realidade dá a ele, e se via totalmente isolado. Ou seja, essa carta que ele escreve, e isso deve ter passado na cabeça dele, poderia ser uma das últimas cartas da Revolução Russa. Porque ali a pouco era bem provável que a Alemanha começasse o seu crescimento militar, Stalin já sabia disso, e a promessa do Hitler era sempre em acabar com o comunismo no mundo. Então, o foco dele, com certeza, estava na Rússia. E Stalin tinha muito medo desse confronto, porque a Alemanha já era um senhor exército. E Stalin ainda não tinha certeza que o Exército Vermelho fosse capaz de dar conta da invasão alemã. Com mais um detalhe, Stalin desesperadamente queria convencer a Inglaterra e a França de que a Alemanha estava se armando, apesar de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, e de não poder se armar, teoricamente, e que era necessário que os países fizessem alguma coisa. E tanto a Inglaterra quanto a França estavam se fazendo de cegas, como se fossem Joões bobos, porque no fundo, estavam apostando na invasão alemã dentro da Rússia. Então, o primeiro Stalin, de 24, é um Stalin que vê como a única opção a ser tomada se fechar para dentro da Rússia e tentar fazer o socialismo dentro da Rússia, esquecendo a internacionalização, não totalmente, mas colocando ela em segundo plano. Enquanto Trotsky pensava que só era possível levar a Revolução Russa à frente se houvesse outros países também fazendo revolução, que não ia ser possível fazer a revolução sozinho. Embora os dois não estivessem numa contradição de princípios, ali na tática do que fazer naquele momento havia uma diferença de percepção do que fazer, claramente, nítida. E é por isso que o Stalin não só expulsou o Trotsky, como prendeu, perseguiu, proibiu e tudo que vocês imaginarem com qualquer comportamento trotskista dentro da Rússia. Qual é o X da questão? A posição do Stalin, da maioria do partido, era que era possível construir o socialismo em um país só, como a União Soviética, um país de grandes dimensões, rico em recursos naturais, com proletariado experimentado, com experiência em resistir à guerra civil e tal. Só que, veja, é possível construir o socialismo, mas esse socialismo nunca terá a sua construção completa e consolidada definitivamente enquanto existir o cerco capitalista. Isso é o que a gente chama de dialética, inclusive. Veja, é possível construir, está em construção o socialismo, mas essa construção nunca vai ser completada só no âmbito nacional enquanto existir o cerco capitalista. Mas não se deve furtar
a iniciativa política do proletariado de construir o socialismo e transformar as relações de produção, de exercer o poder político, a ditadura do proletariado. E, paralelamente a isso, o sucesso dessa construção do socialismo depende do proletariado da União Soviética, mas também da solidariedade internacional e da capacidade de derrotar as outras burguesias. Só que essa derrota das outras burguesias, por exemplo, a derrota da burguesia inglesa, vai ser ação fundamentalmente da classe trabalhadora inglesa, que vai contar com o auxílio de diversas formas do proletariado soviético, mas que é uma tarefa nacional da classe trabalhadora inglesa. Percebe? Essa era a posição. Assim como é mentira que Trotsky dizia que era impossível construir o socialismo na União Soviética. Trotsky nunca falou isso. Eu tenho vários amigos stalinistas, porque existe stalinistas, viu? Esse negócio, não existe stalinismo, é marxismo-leninismo. Não, existe stalinismo. Eu sou marxista-leninista. Tem outros que são stalinistas, marxistas-leninistas e stalinistas. Não é o meu caso, mas existe stalinismo. Então eu tenho amigos stalinistas que falam: mas Trotsky era contra construir o socialismo. Isso era mentira. Trotsky nunca foi contra construir o socialismo na União Soviética. Então, do mesmo jeito que Stalin nunca falou que era possível consolidar definitivamente o socialismo em um só país sem a Revolução Internacional, e que a Revolução na União Soviética, na Rússia, deixava de ser parte da Revolução Internacional, Trotsky também nunca falou que não dava para construir o socialismo na União Soviética. Qual era a grande divergência? E aqui é um texto de Trotsky, do famoso Revolução Permanente. Veja o que Trotsky diz. Em terceiro aspecto, a teoria da Revolução Permanente implica o caráter internacional da Revolução Socialista, que resulta do estado da economia e da estrutura social da humanidade. O internacionalismo não é um princípio abstrato. Ele não é senão um reflexo político e teórico do caráter mundial da economia, do desenvolvimento mundial das forças produtivas e do ímpeto mundial da luta de classes. A Revolução Socialista começa no âmbito nacional, mas nele não pode permanecer. Veja. Então já é outra coisa. A Revolução Socialista começa no âmbito nacional, mas nele não pode permanecer. É a mesma posição do Stalin. Eles têm a mesma posição. A grande questão é a diferença de ênfase, porque ambos, tanto Trotsky como Stalin, sabiam o beabá, o básico, que é a revolução é nacional. Ela é internacional, tem uma vocação internacionalista, mas ela é nacional. Nacional e internacional ao mesmo tempo. A revolução proletária não pode ser mantida em limites nacionais, senão sob a forma de um regime transitório, mesmo que este dure muito tempo, como demonstra a União Soviética. Aqui que se localiza o centro da divergência. No caso de existir uma ditadura proletária isolada, as contradições internas e externas aumentam inevitavelmente ao mesmo passo que os êxitos. Se o Estado proletário continuar isolado, ele, ao cabo, sucumbirá vítima dessas contradições. Sua salvação reside unicamente na vitória do proletariado dos países avançados. Desse ponto de vista, a Revolução Nacional não constitui um fim em si mesma, apenas representa um elo da cadeia internacional. A Revolução Internacional, a despeito dos seus recusos e refluxos provisórios, representa um processo permanente. E aí continua Trotsky, mas a gente vai voltar para esse slide. A campanha dos epígonos, epígonos é como Trotsky chamava os seguidores do Stalin, os stalinistas e tal, é dirigida, sem ter, contudo, sempre o mesmo grau de clareza, contra três aspectos da teoria da revolução permanente, o que é muito natural, pois se trata de três partes indissoluvelmente ligadas e formando um todo. Os epígonos separam mecanicamente a ditadura democrática da ditadura socialista, do mesmo modo que separam a Revolução Socialista Nacional da Revolução Internacional. Para eles, a conquista do poder nos quadros nacionais representa, na essência, não o ato inicial, mas sim o ato final da Revolução. A gente acabou de ver que isso é falso, que não era isso que estava defendido. Em seguida, se abre um período de reformas que culmina na sociedade socialista nacional. A Revolução Mundial, deixando de ser uma condição indispensável para o triunfo do socialismo, trata-se para eles apenas de uma circunstância favorável. Os epígonos chegam assim a essa ruptura profunda com o marxismo no curso de sua luta permanente contra a teoria da revolução permanente. Veja,
O centro da divergência aqui, que é muito mal apresentada, porque são duas partes emocionais, porque não existe nada mais parecido que o stalinista e o trotskista, né? Ambos não leem um ou outro, então o stalinista ele não estuda Trotsky, e o trotskista não estuda Stalin. Como tem mais trotskista do que stalinista famoso, conhecido enquanto acadêmico, o que mais tem são acadêmicos falando, tentando combater o stalinismo sem nunca nem sequer ter lido o Stalin. Então nessa panelinha stalinistas, trotskistas, isso é muito comum. Cada um falar um absurdo diferente por desconhecimento não só da obra de Stalin, não só da obra de Trotsky, como desconhecimento da profundidade, das minúcias dos debates no seio do partido bolchevique, do Partido Comunista da União Soviética, e cada um se agarrar à sua igreja, né? Inclusive, no Brasil, como a tradição trotskista no meio acadêmico é mais forte hoje, é comum vários trotskistas falarem que não se pode ler Stalin, estudar. Então você tem que criticar sem ler. Sabe aquela coisa do não li, não gostei? Porque, veja, o centro da divergência se localiza aqui. Trotsky nunca foi contra tomar o poder e começar a construir o socialismo em um país. Isso é falso. Só que Trotsky achava o seguinte: a revolução proletária não pode ser mantida em certos limites nacionais, senão sob a forma de regime transitório, mesmo que este dure muito tempo, como mostra o exemplo da União Soviética. No caso de existir uma ditadura proletária isolada, as contradições internas e externas aumentam inevitavelmente e o mesmo passo que os êxitos. Se o Estado proletário continuar isolado, ele, ao cabo, sucumbirá vítima de suas contradições. Aqui está o núcleo da divergência. O grupo do Stalin acreditava que era possível começar a construir o socialismo, ter êxitos socialistas, desenvolver uma economia socialista, uma cultura socialista, só que isso só seria completado definitivamente e só teria a garantia de não vitória da contra-revolução com a Revolução Mundial. O grupo do Stalin achava que era possível tomar o poder e iniciar um processo de coletivização das relações de produção, só que o próprio início em si da construção do socialismo só se daria com a Revolução Mundial. Então é como se, para o grupo do Stalin, o socialismo fosse um regime de transição num país tomado isoladamente, e essa transição só seria concluída nas últimas consequências com a Revolução Internacional, e para o Trotsky, a tomada do poder não instala diretamente o socialismo, mas sim uma espécie de regime de transição para o socialismo, e a construção em si definitiva do socialismo só se dá com a vitória da Revolução Mundial, como se fosse uma transição para a transição. Tá, depois dessa falada do camarada Trotsky, a gente tem que também contextualizar essa segunda fala. Por quê? Porque tem um momento na história da Rússia em que fica claro que ela vai ser capaz de sobreviver sozinha, que ela vai conseguir durante alguns anos fazer o desenvolvimento do socialismo no país só. Agora, vamos ser sinceros, não me parece, embora a gente esteja apostando na subjetividade, que o Trotsky acreditasse que esse período seria tão longo a ponto de chegar a 70 anos de existência. E por outro lado, o Stalin não imaginou que em apenas 70 anos a Rússia chegaria ao fim que chegou. O camarada Lenin tem uma frase que é: a prática é o critério da verdade. Então acho que a gente pode daqui tirar duas lições. Uma, Stalin tinha razão, era possível desenvolver o socialismo num país só, naquele momento em que ele fez essa aposta. A Rússia se tornou uma das maiores potências do mundo, conseguiu sobreviver a todo o bloqueio que os países capitalistas fizeram, mas precisamos dizer também que o camarada Trotsky tinha razão. Se não houvesse a Revolução Permanente, se não houvesse a exportação da Revolução, era fatal que em algum momento a burguesia internacional conseguiria romper os cercos soviéticos e acabariam com o sistema, que foi o que aconteceu nos anos 90. Ah, barbudo! Então o camarada Jones Manuel errou feio, né? Na verdade não errou não, camarada. E não há nada que eu tenha dito que o camarada Jones Manuel não saiba ou concorde. Mas tem um aspecto do marxismo que
que a gente chamou de marxismo cultural no último vídeo, que diz o seguinte: a história não diz respeito ao passado, ela diz respeito ao futuro. E ela não está cristalizada e pronta. Ela precisa ser constantemente discutida, debatida, redescoberta, para que a gente tenha novos horizontes no futuro. Então, camarada Jones Manuel, quando ele faz esse debate e quando ele diz que essa é uma falsa polêmica, ele não está discutindo o que Trotsky ou Stalin pensaram na época deles. Não é isso que importa a ele. O que importa a ele é como o debate do Trotsky e do Stalin se instala nos dias de hoje. Como essa história toda é significada no agora e que perspectivas essa história tem para o futuro. E nesse ponto de vista, ele está corretíssimo em gênero, número e grau. Essa é uma falsa polêmica. Por quê? Porque a Rússia já se construiu no caminho do Stalin, então não vale a gente dizer que o socialismo num país só não era possível. E a história também já se construiu na Revolução Permanente. A gente já viu que não é possível fazer o socialismo num país só se a gente não manter a perspectiva internacionalista da Revolução. Ela é necessária. Esse debate já foi superado. O que a gente precisa entender nesse momento agora é como a gente vai construir o socialismo no Brasil e, a partir do socialismo brasileiro, como que a gente vai manter o socialismo internacional vivendo até o momento em que a última guilhão da burguesia vai ser rompido. Essa é a questão que está dada para a gente hoje. E isso unifica tanto trotskistas, quanto stalinistas, quanto marxistas culturais, quanto marxistas leninistas, quanto maoístas. Essa é a tarefa da nossa hora. Até a vitória, camaradas! Sempre!